Olá, meninos, bom dia. Então, enfim, chegamos aí ao nosso penúltimo encontro, né? A nossa penúltima disciplina. E nessa penúltima disciplina, galera, nós vamos falar sobre os estabelecimentos farmacêuticos. Ao decorrer do nosso curso, ficou muito claro o que são os estabelecimentos farmacêuticos. Nós temos as farmácias sem manipulação, que nós chamamos de drogaria. Nós temos as farmácias com manipulação, que pode manipular tanto medicamento homeopático como medicamento alopático. E nós temos a drugstore. Drugstore nada mais é do que uma nova modalidade de drogaria que surgiu aí nos Estados Unidos, mas nada mais é do que um mini mercado de cosméticos e perfumaria, ok, galera? Dentro disso, eu coloquei no template de vocês, para a gente dar uma relembrada, os conceitos sobre a alopatia e a homeopatia, que é extremamente importante que vocês fixem na cabecinha de vocês esses dois conceitos. O que é a alopatia? A alopatia é a medicina tradicional. É quando o paciente adoece, vai ao médico, o médico prescreve a medicação para ele. Normal, tranquilo, a gente sabe que em 2, 3 dias o paciente já está estabilizado. Ótimo. Já a homeopatia, como o próprio nome diz, homeo significa igual. A alopatia, ela é o contrário da alopatia. O que acontece com a homeopatia? A homeopatia, ela faz com que aquilo que é dado para o paciente, o medicamento que é dado para o paciente, nada mais é do que doses fracionadas daquilo mesmo que faz mal para ele. Por exemplo, se o paciente tem alergia, é dado a ele diariamente pequenas doses daquele alérgeno, no intuito de quê? De que o corpo dele desenvolva um mecanismo de ação contra aquele alérgeno e vai expulsar. O momento em que ele vai desenvolver os anticorpos contra aqueles alérgenos, o corpo dele vai trabalhando e vai causando uma melhora. No próprio slide de vocês tem uma parte em vermelho que diz o seguinte: enquanto a alopatia busca resolver o problema fazendo o caminho inverso do sintoma, a homeopatia faz justamente o contrário, que é o quê? Ativar os sintomas no intuito de que o paciente, no momento em que os sintomas são ativados, o corpo dele vai criando um mecanismo para expulsar aqueles sintomas, ocasionando a melhora do paciente. Tudo bem, galera, que até aqui? Ótimo, vamos passar para frente. Tem aí alguns conceitos também sobre o que é farmácia sem manipulação, né? Que é o que eu já falei para vocês. Farmácia sem manipulação não é drogaria, onde o nosso paciente chega, compra o medicamento e vai embora, dentro das suas embalagens originais, aqueles que vêm da indústria e a gente só dispensa, né? A farmácia com manipulação é aquela que recebe os insumos, né, que são os princípios ativos, e ali dentro da farmácia tem um laboratório lá atrás onde o pessoal vai manipular os fármacos, né, e dispensar para os seus pacientes. E drugstore foi, como eu expliquei para vocês, é um mini mercado de produtos de higiene. Tudo bem até aqui? Ótimo, vamos passar para frente. Dentro do slide de vocês também, eu coloquei os 10 pontos, os principais 10 pontos que o balconista de farmácia deve conhecer. Galera, nesse momento aqui, é a parte ética da coisa. É como nós devemos agir no nosso dia a dia de trabalho, né? Qual é a postura que um atendente de farmácia, que um balconista de farmácia, ele tem que ter? O primeiro ponto, galera, é entregue ao cliente somente produtos de qualidade. O que é isso, gente? É a gente saber que o medicamento que está sendo dispensado dentro da nossa drogaria é um produto que exige que está de acordo com as exigências da Anvisa. E que a gente sabe que aquele produto tem uma origem, que aquele cosmético ele tem uma origem, né? Que ele tem um laboratório,
que é de conhecimento, né? Não é nada assim fora daquilo que a gente não conhece, fora dos padrões da Anvisa, que tem uma origem aquele medicamento ou aquele cosmético que está sendo dispensado. Um outro ponto que a gente precisa observar, gente, é a questão da validade, do armazenamento, da qualidade do medicamento que a gente tá dispensando ao nosso cliente paciente. Por exemplo, a gente sabe que a insulina, ela é um medicamento que precisa ficar na geladeira, né? Então, quando a gente compra uma insulina para o nosso paciente, a gente precisa colocá-la dentro da geladeira, mesmo que seja por pouco tempo. Então, dentro dessas condições, fica claro para a gente que a gente comprando um produto de qualidade, a gente sabendo que o medicamento foi armazenado corretamente, que ele não foi exposto à luz, que ele foi mantido sob refrigeração quando necessário, que ele está dentro do prazo de validade, isso prova e demonstra para a gente o primeiro ponto que o balconista de farmácia deve reconhecer, que é entregar ao cliente somente um produto de qualidade. Beleza, gente? O segundo ponto, eu acho de extrema importância, é a questão do sigilo, né? Sobre as informações que chegam até a gente. Galera, é o seguinte, balcão de drogaria nada mais é do que um confessionário. Chega gente ali de todos os tipos, com todas as patologias, com todas as emergências, com todas as situações que vocês podem imaginar. Então, dentro de uma ética profissional, o balconista de farmácia, ele precisa manter sigilo sobre tudo aquilo que chega até você. Por exemplo, uma doença grave, uma gravidez, uma dependência de drogas, um adultério, qualquer coisa que chegue até vocês, galera, é importante que seja resguardado, porque quando a gente resguarda, a gente está resguardando a integridade do nosso paciente. Imagine a gente dentro de uma drogaria e a gente vai explicar para o nosso pro balconista uma situação que a gente está passando e aquele balconista sai reportando para as outras pessoas aquilo que acontece com você. E a gente sabe que muitas vezes o balconista pode até morar na mesma sociedade que a gente, no mesmo local que a gente, então não fica legal. Então, o segundo ponto, gente, do que o balconista deve conhecer é manter sigilo sobre as informações que chegam até você. Beleza, galera? Já o terceiro ponto é a questão que você precisa ser discreto. O que acontece, gente? É aquela carinha que eu sempre disse para vocês. Façam a carinha de paisagem. Nada que um cliente, paciente de vocês fala para vocês dentro de um balcão de drogaria, vocês devem mudar a fisionomia de vocês, ou criticar, né, a conduta, ou também assim, cutucar o seu colega e dizer, olha aquilo que a pessoa está pedindo. Então, dentro do balcão de drogaria, galera, a gente precisa ser discreto, entendeu? Manter a discrição em todas e qualquer situação. Eu dei um exemplo no template de vocês que diz assim: um cliente pode não se sentir à vontade ao pedir preservativos ou medicamentos para disfunção erétil. Então, o que acontece? Se um homem chega pedindo medicamento para disfunção erétil, isso quer dizer o quê? Que ele tem um problema, né? Que ele precisa de um medicamento para que ele possa manter uma relação sexual. Então, a gente não tem que fazer uma cara de crítica ou uma cara de sorriso, não. A gente precisa ser discreto em todas e qualquer situações. Por quê? Porque a gente precisa, a nossa farmácia, a nossa drogaria, ela precisa ser um ambiente acolhedor, né? A gente precisa passar para o nosso cliente, paciente, uma paz, uma tranquilidade para que ele venha expor a situação dele sobre o que ele está passando e a gente possa prestar
o melhor atendimento possível, tá, gente? Uma outra situação é o seguinte: se for um medicamento que você não sabe, que você desconhece, né? Porque principalmente quando a gente está iniciando a nossa carreira, a gente tem muitas dúvidas sobre alguns medicamentos. Então, se houver a necessidade da gente pedir auxílio a um colega ou farmacêutico, gente, sempre se dirige ao colega com a voz baixa, tá? Nunca falando alto sobre o que a pessoa veio comprar, nem qual foi o medicamento, nem a questão do preço, etc, etc. Beleza, gente? 4. O quarto ponto aí que o balconista deve conhecer é prestar um bom atendimento. Bom, se eu entrego um medicamento com qualidade, se eu sou discreto, se eu mantenho sigilo sobre as informações, logo eu já estou prestando um bom atendimento. Mas quando eu falo de prestar um bom atendimento, eu estou falando a questão de conhecer os medicamentos. É claro, gente, que desde o início do curso eu falei para vocês que para se conhecer tudo aquilo que é trabalhado dentro de uma drogaria, é a experiência de vocês, é o dia a dia de vocês. Não tem como a gente trabalhar todos os fármacos que tem dentro de uma drogaria. Quem já fez os estágios percebeu que é muita coisa. Então, se o nosso curso durasse aí 5 anos, 6 anos, igual é uma graduação completa em farmácia, a gente não ia conseguir conhecer todos os fármacos, porque são muitos, né? Mas o dia a dia de vocês vai permitir que vocês tenham esse conhecimento, né? E esse conhecimento, ele é importante, porque quando você conhece o medicamento, o seu atendimento, ele passa a ser melhor, porque você passa garantia para o seu cliente paciente naquilo que você está falando, tá bom, gente? Mas, por um outro lado, como eu já falei para vocês, a experiência de vocês com os medicamentos vai ser dia a dia, né? Então, você não é obrigado a chegar numa drogaria e saber tudo, né? Se você não é obrigado a saber tudo, você não vai mentir. Jamais minta sobre aquilo que vocês não sabem, tá? Se chegou um medicamento novo no mercado e vocês desconhecem esse medicamento, gente, vai pesquisar, dá uma pesquisadinha ali no Google rapidinho, né? Ou conversa com um colega, pergunte com um colega de uma forma baixa, nada gritando, falando alto, né? Ou fale diretamente com o farmacêutico sobre aquele medicamento que chegou, tá, gente? Um outro ponto aí sobre o bom atendimento é a questão da empurroterapia. Nós falamos sobre a empurroterapia no início do nosso curso também. O que é empurroterapia? É a gente fazer com que o nosso cliente paciente leve para casa aquilo que ele não precisa. Aí levantou-se até o questionamento: professora, mas parte do nosso salário é feito com as comissões. Tudo bem, gente. Mas uma vez que você respeita o seu cliente, você vende para o seu cliente somente aquilo que ele precisa, você acaba fidelizando o seu cliente. Se você fideliza o seu cliente, ele vai sair de qualquer lugar que ele tiver para comprar com você. Então, se você precisa fazer comissão, nada melhor do que você fidelizar o seu cliente paciente. Beleza, gente? E dentro do bom atendimento aí também, o último tópico é conhecer o Código de Defesa do Consumidor. Beleza, galera? Vou passar aqui para o quinto ponto. Dentro do quinto ponto é o seguinte: jamais prometa para o seu cliente, paciente, aquilo que você não consegue cumprir. Por exemplo, o cliente chega na sua loja procurando por um medicamento que você não tem na sua loja. Aí você, para vender, você vai dizer assim: não, pode deixar pago, né? Que eu vou, amanhã o seu medicamento está aqui. Amanhã às 14 horas o seu medicamento está aqui. Mas você sabe, você tem ciência que você não vai conseguir receber aquele medicamento às 14 horas. Então, jamais prometa para o seu cliente, paciente, aquilo que você não consegue cumprir. Porque o cliente insatisfeito,
pode colocar vocês em situações embaraçosas, pode, né, falar um pouco mais alto num balcão de drogaria, e aí vai trazer situações constrangedoras para o estabelecimento de vocês. Então, nunca prometa aquilo que vocês não conseguem cumprir, beleza, galera? Já o sexto ponto é o seguinte: não enxergue o seu cliente como um amigo. Gente, cliente paciente da gente não é um amigo, entendeu? Eles não são nossos amigos e nós também não somos amigos dele. A gente não deve achar que vai ter intimidade. É claro que o longo tempo de convivência vai estreitando esses laços, mas a gente deve ser profissional com o nosso cliente paciente sempre. Nunca buscar intimidade, nunca falar da nossa vida pessoal, né? É claro que o cliente vai sempre te falar da sua vida pessoal, dependendo da patologia que ele tem, ele vai chegar, vai expor a vida pessoal dele, mas você, como um balconista, tem que entender que é o seguinte, que um cliente é um cliente, um profissional é um profissional. Então, não enxergue o seu cliente como um amigo. A gente não deve expor os nossos problemas pro nosso cliente paciente. Beleza, gente? Passando aí para o sétimo ponto. Cuide da sua aparência. Cuide da aparência pessoal. Gente, olha só. Como eu já disse para vocês em outros tópicos, o ambiente da farmácia, o estabelecimento farmacêutico, ele tem que ser um ambiente acolhedor, né, gente? Um ambiente que passa calma. As pessoas que chegam ali, chegam com patologias, chegam adoentados, chegam ali buscando socorro, tá, gente? Então, assim, a gente precisa cuidar da nossa aparência, porque não há nada pior do que você chegar numa drogaria e, de repente, você se deparar com uma pessoa mal vestida, com a roupa amarrotada, ou se for homem, com a barba grande ou muito barbudo, né, gente? Com mau hálito, que mais? Falando alto, as meninas muito maquiadas, com aqueles batons muito chamativos, com os brincos enormes na orelha, né? Então, assim, a gente precisa pensar na nossa aparência pessoal no ambiente que nós estamos trabalhando. A gente não tem nada contra as meninas que usam maquiagem muito forte, né? Eu particularmente gosto, ou que usam bijuterias maiores, os meninos que gostam de manter a barba, né? A gente não está falando nada com relação a isso, mas a gente tem que entender que nós estamos no nosso ambiente de trabalho. Então é importantíssimo que a gente se preocupe com a nossa aparência, porque a nossa aparência diz muito de quem somos. E a nossa aparência também, ela tem o poder de passar uma mensagem para a pessoa. Então, se a pessoa já chega na nossa drogaria agitada e a nossa aparência é agitada, a gente vai passar uma certa agitação para o nosso cliente paciente, fazendo com que ele fique mais agitado ainda. Então, é importante que a gente esteja limpo, que a gente esteja com as unhas bem cortadas, os cabelos arrumadinhos, os dentes escovados, o uniforme limpo, bem passado, porque todas essas situações faz com que a gente passe uma mensagem da nossa aparência pessoal para o nosso cliente paciente de harmonia, tá, gente? Então é importante a gente se preocupar com isso também, ok, gente? E passando aí pro oitavo tópico. Cuide da aparência do seu local de trabalho. Gente, é fundamental. Também falando que a drogaria é um ambiente acolhedor. A aparência do lugar, ela também é importante. Existem algumas drogarias, vocês podem trabalhar em algumas drogarias, que existem pessoas específicas para limpar o ambiente. Mas vocês podem trabalhar em drogarias que não há uma pessoa específica para limpar os ambientes, né? Por exemplo, a área onde o seu paciente, cliente vai circular.
Então, se tem a pessoa para limpar aquela área ali, beleza. Mas se não tem, é uma função tua que mantém aquela área ali limpa para que o ambiente se torne harmônico, tá, gente? Mas vocês sabem também que a organização das prateleiras e das gôndolas, elas são da responsabilidade de vocês. Então mantenha as gôndolas arrumadinhas, as prateleiras arrumadinhas, limpinha, né? Para que tenha uma aparência apresentável do seu local de trabalho. Beleza, gente? Passando aí para o 9º tópico. Antecipe-se às necessidades do cliente. Todo mundo acha que um funcionário, um balconista de drogaria, quando ele antecipa as necessidades do cliente dele, ele é o tal do bajulador, do puxa-saco. Gente, isso não existe, tá? Na empurroterapia, a gente não deve empurrar, né? Como eu já falei para vocês, a gente não deve vender para o nosso cliente paciente aquilo que ele não precisa. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa se antecipar naquilo que o nosso cliente está precisando. Vamos supor, eu tenho uma idosa, né, que faz medicamento de uso contínuo para pressão arterial. Não me custa nada, sabendo o tempo de vigência do medicamento dela, ligar para ela e dizer, por exemplo, Dona Maria, o medicamento da senhora está acabando. Posso mandar entregar um novo na sua casa? Gente, ela vai se sentir importante, ela vai se sentir que você, principalmente com o idoso, tá? Ela vai se sentir que você se preocupa com ela vai te agradecer. Então, antecipe-se à necessidade do seu cliente, que você vai fidelizar ele, que você vai ter uma pessoa ali, ó, com você por muito tempo. É tão interessante quando a gente se antecipa às necessidades do nosso cliente e paciente, eles ficam tão fiéis a gente, que quando eu já vi várias situações no meu ambiente de trabalho, de balconistas saindo de uma loja, indo para outra e levando a sua cartela de clientes juntos. Por quê? Porque ele presta um atendimento de tanta qualidade que acaba fidelizando os seus clientes de uma forma tal que ele acaba levando junto os seus clientes quando ele sai de uma drogaria e entra em outra. Beleza, gente? O 10º e último ponto aí. Nunca discuta uma decisão médica ou farmacêutica com o cliente. Bom, gente, os anos de balcão vai dando experiência para a gente entender os tratamentos que são propostos pelos médicos, pelos farmacêuticos, pelo dentista, né? Vai dando tempo para a gente entender aí como é que são esses tratamentos. Porém, a gente nunca deve discordar da decisão do médico com o cliente. Você pode até não concordar com aquilo que o médico, com aquele tratamento que o médico passou para o seu cliente. Mas você não deve discordar. Você pode até procurar o farmacêutico, verificar com ele se aquele procedimento ali está correto, se aquela dosagem ali está correta, mas nunca passar isso para o seu paciente cliente, tá? E dentro da legislação que nós vimos também, quando nós detectamos o que, gente? Uma situação danosa ao nosso paciente cliente, tá dentro de uma das atribuições do farmacêutico fazer o quê? Entrar em contato com o médico e alertá-lo sobre a prática inadequada que eles prescreveram. Então, assim, dentro das atribuições do farmacêutico, quando ele detecta esse tipo de problema, ele sim pode ligar para o médico prescritor e pode dizer, olha, a farmacoterapia não foi a mais correta, tá? Mas o balconista não. O balconista ele pode até sinalizar para o farmacêutico, mas ele nunca deve discutir com o cliente, discordar do médico ou do farmacêutico ou do dentista que fez alguma prescrição ali, tá, gente? A gente discute nos bastidores, mas para o nosso cliente, paciente, nunca. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje.
vai seguir junto à aula de hoje a tarefinha, beleza? Beleza? E até a próxima aula.